irmão, minha querida irmã, nesse momento eu quero convidar você para juntos meditarmos na palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Este Tiago, que escreveu esta carta, ele era irmão de Judas e meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Este foi o Tiago que se tornou um reconhecido líder na igreja de Jerusalém. Foi ele que presidiu o primeiro concílio da igreja, quando os apóstolos, os presbíteros se reuniram para tratar a questão da circuncisão dos gentios. Tiago, ele escreveu com o propósito de orientar os irmãos do primeiro século que estavam vivendo dentro de um contexto de perseguição, dentro de um contexto de aflição. Embora nos nossos dias a fé cristã ela nos seja permitida, pelo menos em nosso país, e também, é claro, em muitos outros países, no primeiro século ser cristão não era algo assim tão fácil, no sentido de a sociedade ou os líderes daquela época, os líderes religiosos e também muitos dos líderes políticos, vamos assim dizer, das autoridades constituídas como imperador e tantos outros mais, na mentalidade dessas pessoas, ser um cristão era algo muito semelhante a ser um criminoso. Na verdade, os cristãos no primeiro século, eles eram tratados em muitos lugares como verdadeiros criminosos. Então, dentro desse contexto de crise, Tiago, ele se dispôs aqui, claro que ele, movido pelo Espírito de Deus, escreveu esta epístola, escreveu esta carta com o propósito de orientar os irmãos sobre a forma como deveriam se comportar. E ele, no verso 1, se identifica como sendo Tiago, sendo ele um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece o senhorio da primeira pessoa da Santíssima Trindade e o senhorio da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele diz aqui que estava se dirigindo àqueles irmãos da dispersão, aqueles irmãos que estavam vivendo ali debaixo de perseguição. E ele ainda saúda aqueles irmãos de forma cordial. Porém, nos versos de 2 a 4, Tiago, ele vai nos falar que a fé cristã, ela é compatível com as provações. É sobre esse tema que eu quero pensar com vocês nesse momento. As provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Muitas pessoas nos nossos dias têm sido influenciadas por uma teologia triunfalista. E a teologia triunfalista, ela geralmente ensina que os cristãos, eles não podem aceitarem tempos difíceis em suas vidas. Eles não podem aceitarem provações em suas vidas. Para muitos, as provações, elas têm a ver com falta de fé ou com pecado. Ou seja, se você está vivendo um tempo difícil em sua vida, é porque você ou não está tendo a fé necessária para triunfar sobre as provações, ou você está vivendo em pecado
e por essa razão você está sendo provado. É certo que nós não podemos ignorar de forma alguma que as provações em algum momento da nossa vida, elas podem ser uma consequência direta de um pecado que vocês e eu cometemos. Nós chamamos isto de a lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que plantamos. Se você planta vento, consequentemente você colhe tempestade. Não há como você plantar vento e você colher calmaria. De fato, as nossas ações, elas têm consequências. No entanto, nós precisamos entender que as provações, elas fazem parte da vida cristã desde o nascedor da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E Tiago, ele nos diz aqui no verso 2 o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Primeiro, nós precisamos entender que, como disse, a fé cristã ela é compatível com as provações. A fé cristã ela coexiste com as provações. A fé cristã ela suporta as provações. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que nós precisamos aprender a refletir sobre as provações de forma bíblica. Muitas vezes nós não temos conseguido lidar corretamente com as crises, justamente porque nós não temos observado as provações partindo do ponto de vista bíblico. O que a Bíblia nos ensina sobre as provações? O que a Bíblia nos ensina sobre o comportamento que vocês e eu precisamos ter diante das provações? Portanto, em primeiro lugar, precisamos refletir biblicamente sobre as provações. E Tiago, ele vai justamente discorrer sobre essas questões. Primeiro, vocês e eu devemos enfrentar as provações com alegria. Vejam o que é que Tiago nos diz no verso 2. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Portanto, Tiago nos dá a seguinte lição: o comportamento de um cristão diante das provações não pode ser, hipótese alguma, um comportamento de reclamações, um comportamento de murmuração. O cristão, ele precisa passar pela provação com alegria, primeiro porque em Cristo Jesus ele é uma nova criatura e, estando em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura, o seu comportamento em meio às lutas deve assemelhar-se ao comportamento de Jesus Cristo. O cristão, ele precisa ter em mente que Deus domina e controla todas as coisas e Deus tem propósito com todas as coisas. A Bíblia diz que até os fios de cabelo de nossa cabeça são contados por Deus. O que isso significa? Deus, ele está no controle de todas as coisas, Deus, ele domina todas as coisas e não há razão para você e eu ficarmos assim amedrontados em meio às tribulações ou de alguma forma murmurando por causa das provações. Tiago, ele mostra para nós que, à luz da Escritura Sagrada, biblicamente falando, quando vocês e eu observamos as provações, nós aprendemos sobre o tipo de comportamento que nós devemos ter diante das provações. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, nós devemos passar pelas provações com alegria, na certeza de que por trás das provações existe um propósito muito maior que a nossa capacidade de compreensão e que, no final das contas, o propósito que Deus tem escondido por detrás das provações, ele contribuirá para o nosso bem.
a Bíblia Sagrada, dentro de um contexto de provações, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo nos diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por esta razão, vocês e eu precisamos aprender a nos comportar alegremente em meio às provações. Por favor, não confunda a alegria com atos de euforia. Não é isso que eu estou dizendo aqui, mas a alegria por você saber que diante daquela situação, após aquela situação, por detrás daquela situação difícil, está ali uma providência graciosa da parte de Deus. Tenta imaginar uma parturiente, uma mulher que está prestes a dar à luz. Ela sente dores intensas, porém as suas dores não as leva à tristeza. As suas dores conduz ela a uma satisfação, a uma alegria, pois ela sabe que através daquelas dores ela trará ao mundo uma linda criança. Então, o cristão, em seu momento de provação, em seu momento de luta, ele, ao invés de ter um comportamento de reclamação, um comportamento de pessimismo, ele deve ter um comportamento de alegria, por saber que há um Deus que domina todas as coisas, que controla todas as coisas e que tem um propósito glorioso com todas as coisas, inclusive com a aprovação de sua vida e de minha vida. Agora veja, Tiago, no versículo 2, ele ainda diz assim: meus irmãos, tendes por motivos de toda alegria o passardes por várias provações. Primeiro, Tiago, ele nos diz como passar pelas provações com alegria. Segundo, ele diz que nós devemos entender que as provações, elas são passageiras. Veja que ele usa o verbo passar. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Vocês e eu não iremos viver para todos sempre nas provações. Nós estamos passando pelas provações. E é por essa razão que, em meio às provações, ao invés de vocês e eu perdermos a esperança, nós devemos, na verdade, nos alegrarmos. Eu tenho dito e repetidas vezes, e subo aqui no ombro de gigantes para reafirmar que o lugar mais parecido com o inferno que um cristão conhecerá vai ser esse mundo. Porque este mundo em que nós vivemos é o único lugar onde os cristãos passarão por aflições, passarão por provações, passarão por lutas. Agora, já o ímpio, aqueles que não são filhos e filhas de Deus, aqueles que não são cristãos, aqueles que não professam a sua fé em Jesus Cristo, o único lugar parecido com o céu que eles conhecerão será este mundo presente. Portanto, alegre-se em Jesus Cristo, porque as nossas provações, elas são passageiras. Terceiro, Tiago, ele ainda nos diz que as provações, elas existem de forma variada. Portanto, nós precisamos ter em mente que as provações, elas são variadas, são várias. Você é provado na área da saúde, você é provado com problemas familiares, você é provado em sua vida profissional, você é provado em sua vida financeira. Em todos os âmbitos da nossa vida, vocês e eu, em muitos momentos, somos submetidos a provações. Não dá para nós escolhermos assim, eu só queria passar por provação nessa área de minha vida ou naquela outra área de minha vida. Não. As provações, elas são diversas. E Deus, ele nos prova em todas as áreas de nossa vida. Portanto, reflita sobre isso. Vamos recapitular. Primeiro, vocês e eu precisamos, diante das provações, refletir
sobre as provações de forma bíblica e não de acordo com o que as pessoas estão falando lá fora. Precisamos refletir sobre as provações de forma bíblica. Ao refletir sobre as provações, nós, à luz da Escritura Sagrada, somos levados a concluir que nós devemos passar pelas provações com alegria, nós devemos ainda ter em mente, entender que as provações, elas são passageiras, elas fazem parte unicamente desse plano de vida no qual estamos inseridos, no qual estamos vivendo. E terceiro, nós devemos lembrar ainda que as provações, elas alcançam todos os âmbitos, todas as áreas das nossas vidas, elas são diversas. Certo? Elas são diversas. Agora, eu quero pensar ainda com você no que nos diz os versos 3 e 4. Versos 3 e 4 nos dizem assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu queria chamar a sua atenção aqui para algo. Muitas vezes vocês e eu vivemos nesse mundo e buscamos uma relação com Deus como se Deus estivesse conosco em um parque de diversões. Deus não está conosco em um parque de diversões. Deus está conosco num campo de batalha. O mundo em que nós vivemos é um campo de batalha. Aqui vocês e eu precisamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa, nós precisamos lutar contra esse sistema social tenebroso que caminha na contramão da vontade de Deus, e nós precisamos também caminhar, aliás, lutar contra o inimigo de nossa alma que cria um ambiente que desperte o desejo pecaminoso de nossa natureza, e ele ainda usa em seu benefício a sociedade moribunda na qual vocês e eu estamos inseridos. Tudo isso com o propósito de nos afastarmos da pessoa de Deus, nos afastarmos do propósito de Deus para as nossas vidas. Diante disso, é preciso que nós entendamos uma coisa: Deus, ele, por meio das provações, ele treina a você e a mim para esta grande guerra, para esta grande batalha que é a vida cristã aqui na terra. A vida cristã aqui na terra, aqui neste mundo, é uma batalha constante. Diariamente nós estamos travando batalha contra a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, contra o sistema tenebroso que caminha na contramão da vontade de Deus e contra o inimigo de nossas almas. Portanto, em segundo lugar, à luz da Bíblia Sagrada, Tiago, ele nos ensina que as provações, elas são didáticas. Não pense você que Deus, ele faz com que as provações cheguem até nós por acaso. Como se Deus, ele sabe uma coisa, os meus filhos e filhas estão vivendo uma vida muito entediada. Então Deus chega a essa conclusão que vocês e eu estamos vivendo uma vida muito entediante, uma vida muito ociosa. Então Deus diz assim: olha, eu vou lá mandar umas provações para eles e tal. Coisa não funciona dessa forma. Deus, ele tem propósito com tudo aquilo que ele faz, com tudo aquilo que ele permite acontecer. E no âmbito da vida cristã, Deus também tem propósito com as provações. A provação, ela tem um propósito grandioso que muitas vezes vocês e eu não conseguimos compreender. Alguém já disse que na escola convencional, você e eu estudamos para poder passar na prova. Na verdade é assim: na escola convencional, vocês e eu primeiro aprendemos para depois passar na prova.
Na escola de Deus, a didática é diferente. Primeiro vocês e eu passamos pela prova para depois aprender. A didática de Deus é totalmente diferente da sua e da minha didática. No seu funcionamento didático e no meu funcionamento didático, primeiro nós aprendemos, depois passamos na prova. No funcionamento didático de Deus, primeiro nós passamos na prova, depois nós aprendemos. E Tiago, ele nos versos 3 e 4, ele vai justamente mostrar que vocês e eu estamos sendo testados por Deus, estamos sendo provados por Deus. Olha o que é que diz aí. Verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, Tiago, dentro desse segundo ponto, onde ele nos ensina que as provações elas são didáticas, primeiro, ele nos ensina que a verdadeira fé nos faz persistentes em nossa vocação cristã, mesmo que estejamos debaixo de provações. Tiago vai dizer o seguinte, olha, a verdadeira fé faz com que o cristão ele seja persistente, ele seja contínuo, ele seja perseverante em sua vocação cristã, ainda que ele esteja debaixo de provação. Por isso, no verso 3, ele diz, sabemos que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, quando a fé ela é verdadeira, ela é genuína, quando ela é confirmada, ela gera em nós perseverança em nossa vocação cristã. Ela faz com que vocês e eu perseveremos em obedecer a Deus, ela faz com que vocês e eu nos mantenhamos firmes em nossa fé em Jesus Cristo, mesmo que as circunstâncias não nos sejam favoráveis. Por isso, ele usa a palavra perseverança. Ele diz assim, tem por motivo, verso 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Porém, Tiago nos ensina uma outra lição. Tiago, ele nos diz ainda que a perseverança na vocação cristã nos leva à maturidade. Olha o que está escrito aí no versículo de número 4. Ele diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra que ele usa aí a expressão que ele usa para que sejais perfeitos, ela traz a ideia de maturidade. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte, Deus, ele, por causa da fé verdadeira, ele nos leva a sermos perseverantes, a sermos persistentes em nossa vida de obediência a ele, e não somente isto, na medida em que vocês e eu perseveramos, o que acontece? Nós amadurecemos, nós ficamos adultos na fé. Muitas vezes vocês e eu nos comportamos de forma inadequada na fé, justamente por falta de maturidade cristã. Às vezes o nosso comportamento é comportamento de criança, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Uma criança, quando ela se sente contrariada, geralmente ela tem um comportamento birrento. Geralmente ela se comporta de uma forma através da qual ela deseja chamar a atenção das pessoas que a cercam, mostrando para aquelas pessoas que ela não está nada satisfeita com aquilo que está acontecendo com ela. Deus, ele tem como propósito fazer com que vocês e eu sejamos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Ele quer que vocês e eu atinjamos a estatura perfeita, a perfeita varonilidade de Jesus. E por essa razão, ele se agrada em se utilizar
das provações, fazendo das provações um instrumento didático para levar a você e a mim ao amadurecimento, ao crescimento. Ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. A palavra perfeito aqui não quer dizer sem erros ou inerrantes, mas a palavra perfeito aqui tem como propósito destacar para nós que Deus deseja que você e eu alcancemos a maturidade cristã, que nós nos tornemos adultos na fé e que o nosso comportamento seja a cada dia mais condizente com aquilo que Deus revela para nós em sua palavra. Mas Tiago ainda nos dá uma terceira lição. Ainda no verso 4, Tiago diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A terceira lição que Tiago nos dá aqui nesse texto é que a perseverança na vocação cristã, somada com a maturidade cristã, nos leva a uma vida de santidade. Vejam que ele diz assim no verso 4, no finalzinho: para que sejais íntegros, em nada deficientes. A ideia aqui de integridade tem a ver com uma conduta que se abstém do pecado, que foge do pecado, que procura viver uma vida de acordo com a inteira vontade de Deus revelada em sua palavra. Claro que nós não estamos aqui querendo dizer que tudo isso nós devamos fazer em relação ao nosso amadurecimento, em relação ao nosso crescimento espiritual, para que sejamos salvos. Não é isso que estamos dizendo. Mas todo esse comportamento aqui que Tiago diz que Deus deseja que nós tenhamos, este comportamento, ele na verdade evidencia a verdadeira fé. Ele evidencia que vocês e eu somos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Nada disso aqui tem como propósito alcançarmos a nossa salvação. Pelo contrário, a nossa salvação já foi alcançada por Jesus Cristo. O propósito desse amadurecimento, o propósito desse crescimento, o propósito desse aprendizado não é para que conquistemos a nossa salvação, e sim para que vocês e eu evidenciemos de forma prática a nossa salvação, ou seja, que nós em Cristo Jesus já somos salvos. Eu quero nesse momento concluir a nossa reflexão fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Não pense que pelo fato de você ser um filho de Deus, uma filha de Deus, você estará isento de passar por provações. Na verdade, as provações, elas fazem parte da vida cristã. Segundo, você e eu precisamos entender que as provações, elas são didáticas. Deus traz as provações às nossas vidas, Deus nos submete às provações com o propósito de nos ensinar. Portanto, ao invés de murmurar, ao invés de agir como um menino birrento, um menino enlunduzado, aprenda, tire proveito das provações. E por fim, eu quero lhe dizer neste momento que as provações, elas contribuem para que o verdadeiro cristão se aproxime de Deus. Que Deus muito o abençoe e que você possa, neste momento, receber com alegria esta palavra em seu coração. Deus o abençoe.